Olá, o Bom de Alegria está em festa. 3 anos de cumplicidade entre suas equipes, de direção, produção e gravação. Todos viajando com ilustres passageiros, aprendendo e ensinando através da história. E agora, comemorando essa data tão importante, nada melhor do que inverter os papéis. O nosso diretor e professor fará a entrevista de hoje com Jair Alves de Souza. Não sabem quem é. É o nosso Gerry Adriane. Vai, Anderson. É isso mesmo, agora eu tô aqui. Depois de 3 anos por trás das câmeras, vocês me colocaram aqui nessa berlinda. Tô na frente das câmeras para comemorar esse aniversário com um homem que se chama Jair Alves de Souza. Sabe quem é? Tá aqui comigo. Gerry Adriane é o presente de 3 anos do Bom de Alegria. Seja bem-vindo ao nosso programa. É isso, muito obrigado a todos os amigos da TV Web. O meu abraço a todo o pessoal da terceira idade. Um abraço muito afetuoso. Estou muito feliz de ter sido convidado por vocês para participar. E essas perguntas de hoje, todas as perguntas que eu te fizer, foram feitas por eles na sala de aula. Que bom. A primeira pergunta que eles queriam fazer é exatamente isso. Sua identidade, Jair Alves de Souza. Por que você escolheu esse nome artístico? Gerry Adriane é um nome artístico. Comecei cantando rock and roll com o nome de Gerry, na verdade era Jerry Hudson, uma homenagem ao Jerry Hudson, ao Rock Hudson. E o Adriane veio depois, quando eu fui chamado pela CBS para gravar um disco italiano. Eu acrescentei o Adriane para ficar uma coisa italo-americana, uma coisa assim, né? Todas as pessoas, basicamente, que cantavam rock and roll na época, mudavam o nome. Então, quando eu fui cantar o disco italiano, foi em 64, nascia, no caso, o Gerry Adriane, e hoje eu conheço até algumas crianças aí com esse nome, Gerry Adriane, bacana. Gerry, seu primeiro CD italianíssimo, o segundo Crede a Me, os dois cantando na língua italiana. Por que você escolheu primeiro começar cantando em italiano e não em português? Porque eu lutava, batalhava, cantando rock and roll, cantava muita coisa em inglês, cantava em italiano também. E na época a música italiana estava muito em evidência, né? E a CBS me chamou para gravar um LP de músicas italianas, de sucessos italianos. E eu já tenho uma influência muito grande da língua italiana em função da minha descendência italiana, né? Eu sou neto de italianos. Então juntaram as duas coisas e nasceu essa ligação direta com a coroa italiana, que é maravilhosa. Eles me contaram, porque na verdade eu ainda não era nascido nessa época, mas eles me contaram que você, logo que começou a sua carreira de cantor, um pouco tempo, já foi para televisão. Como é que foi a sua passagem para a televisão como apresentador de TV? Quando eu comecei a carreira, quando eu estourei realmente, eu já na época de música italiana eu já tinha um programa de televisão. E que éramos eu, a Débora Duarte, a Vanusa, a Silvinha, que infelizmente já não deixou, o Vanderlei Cardoso, e chamava-se A República, foi censurado em função da coisa daquela coisa da ditadura e tudo mais, e tal, tudo era censurado, foi censurado, virou Bonzinhos até certo ponto. Aí depois eu apresentei a Grande Parada, fui chamado para apresentar, porque o sucesso era grande, nós tínhamos estourado várias músicas, e havia toda aquela tendência de movimento do Iê, 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 que depois acabou virando em Jovem Guarda. Então foi uma consequência daquele momento e tudo mais, né, do que estava acontecendo, que era realmente uma explosão muito forte. Aproveitando que você falou de Jovem Guarda, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Eles pediram para te perguntar o seguinte: qual a importância da Jovem Guarda na sua carreira? Eu tive a felicidade de estar no lugar certo, na hora certa, com alguns colegas. Na verdade, eu disse uma vez ao Erasmo Carlos, nós estávamos ligados por um fio invisível, que era exatamente um fio que costurou toda essa coisa da Jovem Guarda. Então havia assim, Erasmo, Roberto, Vanderlei, né, que era, vamos dizer, o primeiro escalão da Jovem Guarda. Depois vínhamos eu, o Vanderlei Cardoso, Bonifon e tudo mais, que formávamos os príncipes, os barões, as coisas, se fosse falar em termos
né? Então por aí vai. E a Jovem Guarda foi um movimento de música super importante que teve ramificações, começou com o rock, principalmente o rock, foi o principal gênero musical que influenciou a Jovem Guarda. Nós somos filhos do rock and roll. Mas a Jovem Guarda, a coisa brasileira, que deu continuidade ao movimento de rock no Brasil, ela influenciou várias outras coisas. Jerry, qual é a contribuição da Jovem Guarda para a geração atual? A Jovem Guarda, ela foi, sem sombra de dúvida, assim, digamos, uma ponte de apoio muito grande. Foi uma ponte de apoio muito grande para o que vinha depois. Ela começou com a influência do rock, começou com a influência de Beatles, começou com a influência de Rolling Stones, de uma porção de coisas, mas na realidade ela tinha uma brasilidade muito grande. Ela influenciou os costumes dos jovens, a roupa, a indumentária, a maneira de falar. Então foi um estágio importante. Foi um estágio muito importante das coisas todas. Acho que até algumas pessoas reconhecem isso, alguns artistas novos reconhecem, outros não reconhecem muito. Meu carro é perfeito, só uso espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia você trabalhar. Cabelo na testa, eu sou o dono da festa, pertence aos pés. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Quem conhece e acompanha a carreira de Raul Seixas sabe, mas para algumas pessoas que não sabem, como eu descobri lendo sobre a sua vida, foi seu produtor musical, trabalhou junto com você. Como é que foi essa parceria? Foi uma pessoa que eu vi cantando, tocando, tocou comigo na Bahia e eu chamei para vir para o Rio. E ele começou a carreira dele comigo. Escreveu música para você? Escreveu, Doce Amor. E Doce Amor, um dos meus maiores sucessos, Saudade Querida, é do Raul. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu desejo onde for. Raul começou a vida dele profissional no Rio, no eixo Rio-São Paulo, começou perto da gente. Fui eu que basicamente o apresentei na CBS para que ele começasse a carreira dele de produtor na CBS. E aí, posteriormente, ele seguiu a carreira de cantor, de solo, que era exatamente a sua intenção. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou me mostrar. Eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai, o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim, Eu queria que você falasse um pouco pra gente como você conseguiu se manter na carreira artística. Afinal, a indústria mudou muito, a indústria fonográfica mudou. Como é que você conseguiu se manter até hoje no meio artístico? Eu acho que isso tudo depende um pouco da sua perseverança. Você tem que perseverar, você tem que se manter, você tem que ser fiel. Por exemplo, eu sempre procurei atualizar o meu trabalho, sempre procurei mas de uma coisa coerente com tudo aquilo que eu já fiz. Como esse Pop Jerry Rock é um disco 2011 e tudo mais, mas ele é coerente com as coisas que o Jerry Andriani já fez. Mais moderno, evidentemente. Você falou que o artista deve fazer uma coisa que ele sente. Elvis Presley estava sentido na sua vida?
Não, claro, o Elvis... Jerry é o Elvis Não, brasileiro. o Elvis não, nada, nem pelo amor de Deus, não chego nem perto. O cara que homenageou o Elvis, é diferente. Eu fui lá e cantei um disco do Elvis com letras em português, com medo danado de ser criticado, de ser pichado, e até que não fui. Por ser um disco de versões e tudo mais, o disco teve uma aceitação muito legal, tanto na imprensa como no... Então foi uma coisa que é tal história, eu fui levado a isso também. Eu não queria fazer. As pessoas falam, mentira, esse cara é demagogo, ele está falando besteira, não foi isso, não foi. Porque o Raul, quando trabalhava comigo, quando veio trabalhar comigo como produtor, ele já queria que eu gravasse Elvis naquela época, eu não queria. A paixão me pegou, me deixou tremendo de amor. Mas a minha boca não consegue vencer. Dizer meu corpo bebe por você. Só há uma cura para um caso assim. É que beijar inteira no começo da vida. Vamos falar então desse seu último trabalho, vamos brindar na nossa festa de 3 anos. Pop, Jerry e Rock. Que trabalho é esse? Vamos falar um pouco desse trabalho para quem está te acompanhando agora. Ele é o meu primeiro disco autoral. Eu me descuidei muito da composição na minha carreira. E chegou o momento de eu fazer meu disco autoral. A maioria das músicas são minhas. Algumas em parceria com o Reinaldo Arias, autor do Continuo Beija-Flor. 2 letras do Paulinho Mendonça, que é diretor do Canal Brasil. Algumas músicas que vocês vão ter oportunidade de ouvir aí. 2012, que é uma brincadeira com o fim do mundo. Rock Around the Time, que eu fiz, porque eu sabia que ia ter o Rock in Rio, uma música que fala da história do rock, uma música em homenagem ao Michael Jackson e outras músicas pop, algumas românticas, por aí vai. Eu quero aproveitar, sei que hoje você está correndo aqui para poder fazer o show daqui a pouco, quero agradecer a sua participação. Eu te agradeço muito. Nosso presente de aniversário para os telespectadores que estão em casa e vou deixar o canal aberto. Muito obrigado. Para você deixar o seu recado, para se despedir desse público. Vamos fazer um dia no estúdio, com a banda. Vamos fazer com todo mundo. Tudo de bom. Obrigado. Felicidade, muito obrigado a todos vocês da TV UERJ. Estou sempre à disposição. E obrigado pela oportunidade que vocês nos dão de falarmos para a terceira idade e para todo o pessoal da UERJ, que é um prazer. Uma universidade, uma casa de cultura maravilhosa. Enfim, muito obrigado. Há 3 anos transportando vivência e sabedoria. A própria vida ensinando. Parabéns, Bom de Alegria. Dizem que o mundo vai acabar. 2012 está pra chegar. Dizem que o mundo vai acabar. 2012